Bom dia. Hoje eu vou apresentar o artigo de estudo retrospectivo multicêntrico de tumores testiculares benignos em crianças. Salve o quanto puder, por favor. Um artigo que foi publicado na Pediatric Surgery International. Meu nome é Arthur Machado Gomes, sou R1 de Urologia do Hospital Federal da Lagoa. Introdução, então, tumores testiculares são tumores incomuns em crianças menores de 15 anos. O manejo que a gente tem atual, ele é definido através de estudos com adultos, por causa da maior incidência em adultos. São diferentes os tipos histológicos que acometem crianças e adultos, epidemiologicamente falando. Os tumores testiculares benignos mais comuns em crianças é o teratoma e em adultos é o seminoma. A maioria dos tumores malignos em crianças são tumores de Yoxac. 40% deles são benignos. Teve uma mudança nos últimos anos da incidência desses tumores e pouco menos de dois terços desses tumores pediátricos têm potencial maligno, enquanto que em adultos 90% têm potencial maligno. Isso torna os benignos os tumores mais comuns em crianças. Esse artigo, então, discute o manejo atual entre tumorectomia e orquiectomia. A congelação transoperatória, ela é benéfica, guia a escolha terapêutica para a gente fazer a cirurgia poupadora de testes, que é atualmente o padrão ouro. A gente pode lançar mão do ultrassom testicular para avaliar a atrofia testicular secundária. A maior parte da literatura em crianças tem poucos casos, a maioria com menos de 25 pacientes. O estudo maior que tem é um estudo chinês, que incluiu 67 pacientes, mas ele incluía tumores malignos também. Esse estudo, então, é de tumores testiculares benignos, reuniu 8 diferentes centros em 5 países da América Latina, e o objetivo é avaliar a cirurgia poupadora de testículo e os desfechos. Materiais e métodos, então, é um estudo retrospectivo e multicêntrico, foi aprovado pelo Comitê de Ética Local da Universidade del Desarrollo e Departamento de Pesquisa Clínica Alemana no Chile, em Santiago. Ele reuniu todos os pacientes pediátricos diagnosticados com tumores testiculares benignos desde janeiro de 2005 até dezembro de 2020. Foi feito em 8 centros, então, de 5 países da América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Equador. Ele era conduzido, então, um clínico independente reunia os dados, revisava e armazenava na plataforma de dados REDCap. O que era avaliado, então? A idade gestacional de nascimento, comorbidades, idade ao diagnóstico, os exames de imagem, marcadores tumorais séricos, se o paciente tinha sintomas antes da cirurgia, os achados intraoperatórios, diagnóstico histopatológico e complicações. Critérios de exclusão do estudo quando os gráficos estavam incompletos, quando era indisponível o diagnóstico histopatológico, os casos de torção de testículo e de dátide, ou quando era cisto de cordão e epidídimo. Tumores malignos também eram excluídos e quando o paciente tinha cirurgia testicular prévia. Foram identificados 62 casos, então, de tumores benignos nesses 8 centros. A média de apresentação, então, era 65 meses, variando de 3 a 204 meses. 73% tinha como apresentação clínica inicial uma massa testicular, então, desses 62 pacientes, 45 era massa. Ali no canto tem uma tabela sobre as apresentações clínicas. 97% tinham o ultrassom como estudo inicial e todos os casos, os achados do ultrassom sugeriam benignidade. Sobre os marcadores pré-operatórios, então, alfa-fetoproteína ou beta-HCG, 53 dos 62 pacientes foram coletados marcadores, que dá 87%.
Desses 87%, 46 dos 53 estavam negativos. O acesso principal foi o acesso inguinal, então 77%, 48 de 62 meninos, e 98% bateram com diagnóstico final histopatológico, 40 dos 41 casos. O único tumor que foi discordante foi um cisto mesotelial que veio na congelação transoperatória e na peça final foi um cisto hemorrágico, o que era igualmente benigno. Ali tinha os achados do ultrassom que sugeriam benignidade, como bordas bem definidas, massa heterogênea, sombra acústica, características cística ou sólidas, a presença ou não de calcificações e microcalcificações, e sem vascularização. Resultados, então, da cirurgia que foi realizada, 50 pacientes dos 62 foi feito tumorectomia, e desses, 39 foi feito congelação. E o restante, 12 pacientes, foi feito orquiectomia, até 19%, e 2 desses foram feitos congelação. Diagnóstico final, então, os mais prevalentes foi o teratoma maduro, 26 de 62, e cisto epidermoide, 14 de 62. Ali tem uma tabela sobre os marcadores tumorais ali, alfa-fetoproteína, beta-HCG e LDH, e os tipos de histologia mais prevalentes com cada marcador. Resultado, então, teve uma complicação transoperatória que foi a perfuração de bexiga na abordagem inguinal, a única reportada. 11 dos 50 submetidos à tumorectomia tiveram um tempo de isquemia menor que 50 minutos. A média de tempo cirúrgico foi 61 minutos. Não teve ruptura de tumor intraoperatório. As suturas eram feitas principalmente com Vicryl e PDS. 4 dos 62 pacientes foram submetidos à orquiectomia como uma segunda cirurgia. 2 desses pacientes foi por ressecção incompleta e 2 foi por uma recidiva de um tumor de célula de Leydig ou célula de Sertoli. Follow-up, então, médio foi 39 meses, de 1 a 278 meses, e não foram observados casos de atrofia testicular clínica ou no ultrassom. 74% foi feito por um urologista pediátrico. Não teve diferença entre a expertise do cirurgião e o resultado final, e fertilidade não foi avaliada. Aqui tem uma tabela do número de pacientes com as histologias mais prevalentes, o teratoma maduro e o cisto epidermoide, e os outros, outra etiologia. A discussão, então. A cirurgia poupadora de testículos é o padrão ouro, então, ideal quando o ultrassom mostra sinais de benignidade, quando os marcadores são negativos e quando a congelação vem uma histologia benigna. A congelação foi confiável em 98% dos casos. A maioria dos pacientes submetidos à orquiectomia não tinham congelação. A decisão dessa orquiectomia era baseada na impossibilidade de confirmar a benignidade, porque o paciente não tinha congelação. A maioria, então, foi acesso inguinal, e a orquiectomia é mandatória na abordagem inguinal para evitar a disseminação escrotal. A ultrassom intraoperatório foi benéfico, porque ele identifica bem os limites do tumor para assegurar margens negativas. Marcadores, então, beta-HCG não é útil para diagnóstico e segmento. Alfa-fetoproteína quando está elevado, apesar de que 7 pacientes tinham marcadores positivos ou acima, mesmo assim o tumor na histologia final veio benigno. Retrospectivo, foi impossibilidade de analisar alguns fatores, principalmente complicações a longo prazo, como atrofia testicular, apesar do follow-up longo de 278 meses. No manejo de tumores testiculares benignos,
Para evitar, a gente pode lançar mão do ultrassom pré-operatório com sinais de benignidade associada a marcadores negativos e a congelação benigna. A gente pode fazer a cirurgia poupadora de testículos. Tumorectomia não foi associada a complicações pós e intraoperatórias. Tem um fluxograma ali, então, massa testicular, faz ultrassom testicular com alfa-fetoproteína. Se tem suspeita de benignidade, faz abordagem inguinal com congelação intraoperatória. Se veio benigno, faz a cirurgia poupadora de testículo e follow-up depois com ultrassom. Se veio maligno, faz orquiectomia total. É isso.